Você diz, tá tudo bem, rápido demais. Mesmo quando sua mente está cheia, mesmo quando tem coisa presa aí dentro há semanas, talvez anos. Então, você guarda, segura a reação, engole pensamento e continua funcionando como se nada estivesse acontecendo. Mas o corpo sente. A psicologia explica que emoções reprimidas não desaparecem só porque você decidiu não falar sobre elas. Elas continuam circulando internamente, no comportamento, no cansaço mental, na irritação silenciosa que aparece sem motivo claro. E o mais estranho é que muita gente se acostuma tanto a guardar tudo que já nem percebe o próprio peso emocional. Você pensa em falar, mas desiste, porque parece mais fácil guardar do que tentar explicar o que sente. Então, sua mente aprende uma coisa silenciosa. Sentir sozinho parece mais seguro do que correr o risco de não ser compreendido. O cérebro tende a evitar vulnerabilidade quando já associou exposição emocional com desconforto, rejeição ou sensação de peso para os outros. E isso aparece em detalhes pequenos. Você muda de assunto, minimiza o que sente, responde, depois eu vejo isso. Enquanto por dentro, continua acumulando. Pensamentos não ditos, emoções interrompidas, coisas que nunca tiveram espaço para sair. E aos poucos, sua mente começa a ficar cheia até de coisas que ninguém percebe. Talvez você ache que guardar tudo significa maturidade, controle, força emocional, capacidade de lidar sozinho com as próprias coisas, mas talvez não seja tão simples assim. A psicologia explica que silêncio emocional nem sempre é equilíbrio. Às vezes, é adaptação. O cérebro tende a reprimir emoções quando aprende que expressar o que sente não traz acolhimento, compreensão ou segurança. Então, você começa a filtrar tudo, o que fala, o que demonstra, o que deixa escapar. E isso parece funcionar no começo, porque evita conflito, evita julgamento, evita exposição. Mas existe uma diferença importante aqui, entre saber lidar com emoções e viver tentando esconder tudo o que sente. O cérebro aprende emocionalmente por repetição. Se toda vez que você tentou se abrir sentiu desconforto, invalidação ou sensação de estar incomodando, o sistema nervoso começa a entender silêncio como proteção. Então, você para de externalizar, guarda tristeza, guarda raiva, guarda medo, e faz isso tão automaticamente que muitas vezes nem percebe mais. A psicologia explica que emoções reprimidas não somem, elas continuam sendo processadas internamente. O problema é que, quando não encontram espaço para sair, acabam aparecendo de outras formas. Cansaço constante, irritação acumulada, sensação de peso mental sem motivo claro, porque sua mente não foi feita para carregar tudo sozinha o tempo inteiro. E mesmo assim, talvez seja exatamente isso que você faz há muito tempo. Isso geralmente começa cedo, quando você percebe que precisa lidar sozinho com o que sente, sem incomodar, sem exagerar, sem dar trabalho. Então, o cérebro aprende a segurar tudo internamente. O humor muda, mas você não fala. A mente pesa, mas você continua funcionando. O sistema nervoso reage tentando manter controle emocional o tempo inteiro. E aos poucos, guardar tudo vira hábito. Você sente, processa, sofre, tudo em silêncio. Porque talvez, em algum momento, sua mente tenha aprendido que demonstrar emoção era arriscado demais. Então você começou a carregar tudo sozinho. E depois de muito tempo, isso deixa de parecer esforço, começa a parecer quem você é, como se ser fechado fosse personalidade, quando talvez tenha começado como sobrevivência emocional. E é aqui que o peso começa a aparecer, porque guardar tudo também desgasta. Você continua funcionando por fora, mas por dentro existe acúmulo. O cérebro continua processando emoções que nunca foram expressadas, tentando organizar pensamentos que nunca tiveram espaço para sair. E isso consome energia emocional o tempo inteiro. Então surge um tipo de cansaço difícil de explicar. Você se irrita mais rápido, se distancia sem perceber, e sente vontade de ficar sozinho mesmo sem entender exatamente o motivo. O sistema nervoso reage como se estivesse sempre sustentando alguma coisa internamente, e talvez esteja mesmo. Porque quando alguém passa tempo demais segurando emoção, até pequenas situações começam a pesar mais do que deveriam. E o mais silencioso nisso tudo é que ninguém percebe o quanto você está carregando por dentro. E o mais estranho é que guardar tudo também faz você se sentir seguro. Não falar evita julgamento, evita conflito, evita a sensação de estar emocionalmente exposto.
O sistema nervoso reage tentando proteger você do desconforto de ser vulnerável, mesmo quando isso machuca silenciosamente. Então você continua segurando, controlando reação, diminuindo emoção, fingindo que consegue lidar sozinho com tudo. Não porque seja frio, mas porque sua mente aprendeu que demonstrar o que sente pode ser perigoso emocionalmente. E isso cria um conflito interno difícil de perceber. Você quer ser compreendido, mas ao mesmo tempo, quase nunca deixa alguém acessar o que realmente está acontecendo aí dentro. Como se pedir acolhimento parecesse mais arriscado do que carregar tudo sozinho. Percebe como você minimiza automaticamente o que sente? Mesmo quando está mal, diz que não é nada. Mesmo quando está no limite, continua tentando resolver tudo sozinho. O cérebro tende a transformar repressão emocional em comportamento automático quando alguém passa tempo demais escondendo vulnerabilidade. Então, você aprende a funcionar carregando peso interno o tempo inteiro. E talvez seja por isso que tanta coisa fica presa aí dentro. Você pensa demais antes de falar, revisa mentalmente o que sente e quase sempre conclui que é melhor guardar. Não porque realmente quer silêncio, mas porque sua mente já se acostumou a acreditar que ninguém vai entender totalmente o que existe aí dentro. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica perceber o próprio desgaste emocional. E talvez o mais difícil de perceber é que você começou a acreditar que carregar tudo sozinho é normal, que é assim que funciona, que sentir em silêncio é mais seguro, mais fácil, mais controlável. Mas o cérebro tende a transformar mecanismos de sobrevivência emocional em identidade. Então, você para de questionar o padrão e começa a acreditar que simplesmente nasceu assim, mais fechado, mais difícil de acessar, mais acostumado a lidar sozinho com tudo. Só que existe uma diferença importante aqui, entre ser reservado e viver emocionalmente sobrecarregado porque nunca aprendeu a dividir o peso. Porque talvez você nunca tenha sido forte por guardar tudo. Talvez só tenha aprendido cedo demais que precisava suportar tudo sem incomodar ninguém. E quando isso acontece, até pedir ajuda começa a parecer errado. Então a pergunta muda. Você realmente prefere silêncio? Ou só passou tempo demais acreditando que ninguém conseguiria entender o que existe aí dentro? E se você observar com mais atenção, talvez perceba que o problema nunca foi sentir demais. Foi sentir tudo sozinho. O sistema nervoso reage tentando manter controle emocional o tempo inteiro. Então, sua mente aprende a esconder peso, filtrar emoção e continuar funcionando mesmo quando já está cansada por dentro, porque guardar tudo parece proteção. Mesmo quando desgasta lentamente, e talvez seja por isso que tanta coisa aí dentro parece acumulada. Você nunca teve espaço suficiente para deixar certas emoções existirem sem precisar controlar imediatamente. Então elas ficam presas, no corpo, na mente, no silêncio que ninguém percebe. E aí a pergunta muda completamente. Você realmente aprendeu a lidar com o que sente? Ou só aprendeu a suportar tudo sozinho sem demonstrar? Porque talvez o problema nunca tenha sido sua intensidade emocional. Talvez tenha sido o quanto você precisou se calar para continuar funcionando.